Olá a todos e todas, eu sou Hugo Cefren Peinado, sou doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia e venho fazer a apresentação então do trabalho BIM para Gestão das Construções, experiência de ensino-aprendizagem na pós-graduação em Engenharia Civil da UFBA. Esse trabalho foi escrito em parceria com o professor Sávio Melo, que é o docente responsável pela disciplina. Essa experiência ela foi conduzida dentro da disciplina de Tecnologias Avançadas para a Gestão das Construções, que é uma disciplina dividida em 3 módulos e que no total possui 51 horas aula. A experiência especificamente foi conduzida no primeiro módulo, intitulado BIM para a Gestão das Construções, que tem uma carga horária de 20 horas. O objetivo, então, dessa prática foi desenvolver e aprimorar o conhecimento conceitual de BIM e também as competências BIM individuais, técnicas e funcionais. A condução da disciplina, ela se deu então em 2 vertentes, a parte teórica e a parte prática, que aconteceram em paralelo. Então, isso é um aspecto importante ser destacado, que o conteúdo tratado na forma teórica foi utilizado para respaldo, então, no desenvolvimento desse trabalho prático. Os conteúdos ministrados, então, em termos de teoria, foi, então, fundamentos BIM, plano de execução BIM, modelagem 3D, BIM para orçamento, BIM para planejamento e sinergia BIM e Lean. O método utilizado foi o da sala de aula invertida, então, eram passados os textos, os artigos, né, para leitura pelos discentes, né, elaboração de resumos, e a partir disso já chegarem preparados em sala de aula justamente para discussão. E, em paralelo aos conteúdos ministrados, foi também desenvolvido o trabalho prático. Esse trabalho prático, então, começou a partir do edital do projeto, que foi fornecido pelo professor da disciplina, com as especificações do projeto e tudo mais. E daí, a partir disso, foram então definidas as equipes. Foi elaborado, na sequência, então, o plano de execução BIM, utilizando Plannerly, a modelagem de arquitetura, utilizando Revit, a extração dos quantitativos, que também fez uso do Revit, o orçamento usando o Orça Fácil e o planejamento utilizando o Agilim. A partir disso, então, o registro das lições aprendidas e a documentação do projeto. Aqui foi utilizada, então, a aprendizagem baseada em times ou aprendizagem baseada em equipes, que ela vai possibilitar, então, não só a aquisição dessas competências técnicas, mas também as funcionais, possibilitando aí o desenvolvimento do trabalho em equipe, esse trabalho colaborativo, também tomada de decisão. Então, tudo isso sendo trabalhado dentro deste trabalho prático proposto. Em termos de especificações do projeto que foi desenvolvido, então tivemos o edital do projeto e junto também foi encaminhado o projeto da edificação em CAD 2D, então o projeto completo da edificação. Essa edificação é uma edificação residencial assobradada de 110 metros quadrados de área útil, e a proposta, então, foi o desenvolvimento colaborativo de um condomínio de 24 residências em nível de estudo preliminar. Os entregáveis de processo definidos, então, foram o plano de execução BIM do empreendimento horizontal, feito coletivamente, e o diário de registro das atividades, feito individualmente. E os entregáveis de projeto definidos foram, então, o modelo BIM, o estudo preliminar do empreendimento horizontal no formato proprietário e também em IFC, o orçamento do empreendimento e o planejamento do empreendimento. A equipe de trabalho envolvida, né, nessa parte prática foram 6 integrantes, todos engenheiros civis, foram os discentes da disciplina. Inicialmente, o docente da disciplina avaliou, fez um questionário, então, para avaliação das competências BIM individuais, né, de cada um dos participantes, e nessa avaliação, em relação às competências técnicas, 2 alegaram não ter nenhum conhecimento, 2 destacaram ter nível básico e outros 2 nível intermediário. Em relação às competências funcionais, um indicou não ter nenhuma, 3 indicaram um nível básico e 2 indicaram um nível intermediário. A divisão das equipes foi em função ali das atividades que foram desenvolvidas e dado o número pequeno de integrantes dessa equipe, todos os membros, né, de 1 a 6 indicados, que estão indicados ali no quadro, todos os membros, eles desenvolveram mais de uma atividade. Então, por exemplo, a integrante 2 trabalhou na elaboração do PEB, trabalhou também na modelagem de arquitetura e também atuou na parte de planejamento. Alguns aspectos da condução e apresentação do trabalho prático.
Nós tivemos, então, um trabalho realizado ao longo de 8 semanas, para apoio, então, no desenvolvimento dessas atividades. Ao longo dessas semanas, foram utilizados, então, vídeos tutoriais e também assessoria presencial e remota, né, de alunos do curso de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da UFBA, que integram o Labim, e também isso na parte de modelagem. E na parte de planejamento, utilizando o Agilin, teve o apoio da gerente de sucesso do cliente da Aval Engenharia para explicar o software, o funcionamento, como é que trabalha com a parte de linha de balanço ali dentro. Além disso, houve encontros de progresso e apresentação parcial dos resultados alcançados até aquele momento para o docente da disciplina, para que ele pudesse, então, trazer esse feedback e nós pudéssemos aprimorar os entregáveis. E, por fim, houve a apresentação, então, final deste trabalho, né, em formato de vídeo, para uma banca que foi integrada por 4 docentes, todos da UFBA. Então, o docente da disciplina, outros 2 docentes do curso de Engenharia Civil e uma docente do curso de Arquitetura e Urbanismo. Esse vídeo, ele foi apresentado, mas alguns dias antes foram encaminhados, então, os entregáveis para os professores, para que eles pudessem fazer essa avaliação anterior à apresentação propriamente. E no dia da apresentação foi apresentado esse vídeo de 10 minutos, que apresenta, então, os entregáveis de processo e projeto, e também destaca as lições aprendidas ao longo desse processo, que constam, inclusive, no PEB de forma mais detalhada. Ao final da disciplina, então, foi feita uma nova avaliação com um nível maior de detalhe do docente da disciplina, né, para que cada um dos discentes avaliasse o seu nível de confiança, então, em relação às competências BIM individuais. Foram, então, selecionadas 15 competências BIM, que são apresentadas é, neste gráfico que vocês estão observando, e foi utilizada, então, para avaliação a escala Likert de 7 pontos. Então, o 1 indicando que o discente tem muita insegurança para performar essa atividade, e o 7 indicando que ele está muito confiante para performar essa atividade. A gente percebe, então, destacando as primeiras 3 atividades em que os discentes destacaram ter maior confiança para performar a atividade. Então, a gente tem, então, o desenvolvimento e utilização, né, de registros de habilidades, a utilização do PEB ou similar para facilitar o processo de colaboração do projeto e também gerar ou customizar um PEB de acordo com exigências específicas de um projeto BIM colaborativo. Foram as que apresentaram que os discentes destacaram ter maior confiança para performar. E aqueles indicaram ter ter mais insegurança, né, ter menor confiança para performar, foram, então, relacionadas à parte de softwares e plugins, né? Então, a gente tem ali, preparar um modelo BIM que possa ser ligado ou vinculado a um cronograma de construção, usar um ou mais softwares BIM em projetos de uma disciplina e usar extensões de softwares dentro da ferramenta BIM principal. Em linhas gerais, então, a partir dessa experiência, a gente pode destacar que percebe-se que a oferta de uma disciplina teórico-prática sobre BIM na pós-graduação estricto sensu permite, então, a aquisição de conhecimento teórico e prático, a partir, então, dessa leitura e discussão em sala de aula de artigos científicos sobre a temática, e potencializa o desenvolvimento de competências BIM individuais atualmente demandadas pela indústria. Agradecemos a atenção.